São Paulo. Paulo do Vale. Vamos lá então, voltando aqui pros donos da bola da Rádio Bandeirantes, um abração pra todo mundo que tá ligado, pro Tocha, pra Tati, pro Sidney, né? Pra todo mundo da Amazon Prime também, que ligado sempre na gente, pra todo mundo que tá na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, que as pessoas ouvem demais a Rádio Bandeirantes, diga-se de passagem, 7k.bet.br. Vamos lá então, meu querido Paulo do Vale, com a matéria que você fez, filho. É isso. O São Paulo hoje lançou uma parceria com o Stuttgart da Alemanha. É aquela coisa de intercâmbio, né? Alguns jogadores do Stuttgart da base vêm e ficam alguns dias, algumas semanas no São Paulo. Outros jogadores vão à Alemanha também para pegar uma certa experiência. E eu tive a oportunidade hoje de bater um papo com o Douglas Schwartzman. É uma figura conhecida da política do São Paulo. Hoje ele é diretor adjunto da base, mas nessa gestão Júlio Casares, ele iniciou como secretário-geral, se afastou por conta de uma acusação por parte do Ministério Público de fraude, ainda na gestão Aidar, quando ele era diretor de marketing, junto de mais 7 pessoas. Situações que aconteceram entre 2014 e 2015. Porém, ele foi absolvido e retornou à gestão Casares. Na época, né, os assuntos que giravam em torno do nome do Schwartzman, com relação à contratação do Maidana, com relação a também contratos da Under Armour. Maidana, menino que jogou no esporte e batia bem pênalti, né? Exatamente. Que vinha andando, né? Mas o Douglas foi absolvido, porém o nome dele sempre gera muito debate, muito assunto. Hoje ele é o diretor adjunto da base. Então ele começa falando sobre essa parceria do São Paulo com o Stuttgart e também outros clubes da Europa de olho em parcerias com o Tricolor Paulista e de outros assuntos importantes aí do universo envolvendo a base do Tricolor Paulista. Nós estamos sendo procurados por um grupo da Itália, por um clube da Itália, até posso falar o nome. Nós fizemos uma troca de intenção com o Roma, nos interessa. E tem 2 clubes de Portugal, um deles deve chegar agora nos próximos dias, até nós vamos receber o Sub-17 aqui do Stuttgart. Então eu acho que na semana que vai estar o Sub-17, vem um pessoal de Portugal, que é do Braga, que quer conhecer, quer entender. Então, a gente está aberto para fazer essa parceria com outros clubes, porque para nós isso é importante. A parceria não tem data limite, né? Fizemos uma carta de intenção, está no início, então ela não tem limite, ela pode durar 10 anos. Né? O tempo que for possível, nós vamos, enquanto eles tiverem interesse em nós também, ela vai durar. Com relação ao foco da parceria, é exclusivamente troca de conhecimento, transferência de conhecimento de ambas as partes, adaptação de atletas da Europa no mercado sul-americano, que é pouco provável, mas pode acontecer, e principalmente para o São Paulo é aquilo que eu estava falando agora há pouco, de dar capacidade de adaptação para que o atleta da base esteja pronto para jogar em qualquer lugar do mundo. Então, basicamente, não existe nenhum termo ou obrigação ou negócio financeiro entre o São Paulo e o Stuttgart. Quando um jogador vai para lá, vai puramente escolhido pelo perfil de interesse deles e nosso, sem a intenção de vender. É só para amadurecer mesmo. O Nicolas e o Samuel Lucas foram uma escolha deles, na verdade eles escolheram o Nicolas e nós mandamos o Lucas, que para nós foi muito bom, porque o Lucas voltou num outro padrão e o Nicolas voltou melhor, sem nenhum interesse de negócio. Não existe proposta, não tem nada. Os atletas que a gente vê, eu gostei muito do centroavante deles, é realmente o centroavante que chamou a atenção. Nós nem falamos em valor, mas para nós seria importante se ele ficasse aqui 90 dias para a gente tentar mostrar para os nossos atacantes um estilo de jogo diferente. Esse é o princípio dessa parceria. E isso é importante, porque ontem nos comentários da visita deles na Barra Funda já saiu que estava vendendo jogador de graça e tal. A gente não tem nenhuma transação comercial, nem combinado, nem pensamos em nenhuma transação com o Stuttgart. Falando em parceria, essa um pouco diferente, mas também com o europeu, esfriou o papo com o grego Marinakis? Eu não sei se esfriou, eu não tenho muito pouca informação sobre o Marinakis, porque isso é um assunto que está tratando direto com a presidência
A gente aqui cumpre as regras que o presidente determina. Eu não acho que esfriou, acho que tem fundo, tem uma série de conversas que está encaminhando, mas eu não tenho informação para falar, porque realmente é um assunto que está sendo tocado diretamente pela presidência. Ô Douglas, a gente chega aqui em Cotia e fica impressionado, né? Com toda a estrutura, com a beleza, dá vontade de vir passar férias aqui. O São Paulo é atual campeão da Copinha, a gente sabe da formação do São Paulo, da força de Cotia, da integração com o profissional. Os jogadores, esse ano que serviram ao profissional, num momento muito complicado, deram conta do recado. Agora, a questão de vendas de atletas, né? Às vezes a gente pega para comparar, por exemplo, um Palmeiras que vendeu um Vitor Reis, zagueiro, por 37 milhões de euros, com pouca rodagem no profissional, e o São Paulo que recentemente vendeu um meio-campista, um camisa 10, por menos, falado em 6 milhões. Por que isso? Porque hoje, talvez, o São Paulo não consiga ter valores tão altos com relação à venda de jogadores da base? Olha, são vários fatores. Eu acho que existe a máxima de que time que está ganhando sempre vale mais, né? O Palmeiras tem um momento muito mais importante do que o São Paulo nos últimos anos. Isso é uma realidade e não tem como fugir. Então, quando você tem um time que é muito campeão, nós já passamos por isso. Nos anos que a gente era campeão, todo ano nossos atletas eram vendidos pelo 5, 6 vezes mais que os outros. Isso é o mercado determina. O caso do Alves, eu acho que não deve ser uma referência, embora a torcida tenha... Eu, pessoalmente, e eu posso falar, o Alves era um jogador que estava fora dos planos da base. O ano passado ele não estava bem, ele estava numa lista de dispensa. Até se vocês perguntarem para ele, ele vai dizer fui eu quem segurei. Então, para mim, falar do Alves é complicado, porque é um jogador que eu vi com um talento muito acima da média, na minha opinião. É um meio de campo que não se vê mais muito fácil, mas ele estava fora, ele poderia não ter sido... dado certo, poderia não ter dado certo, poderia não ser. Hoje, se alguém olhar, e quem está dentro do dia a dia, fala foi um excelente negócio para o São Paulo o valor que foi, porque ele podia não ter virado. Mas é um jogador que eu acho que, assim, pessoalmente, eu gostaria que ele tivesse saído daqui só daqui 2, 3 anos. Acho que ele sairia por um valor maior. O momento do São Paulo não permite também o que se pode fazer no Palmeiras. Nós temos um problema financeiro grande, o Júlio está se batendo para que isso seja reduzido e atingido um nível decente. Então o que acontece? Eu não posso ficar segurando o jogador 1 ou 2 anos no time principal com a deficiência financeira que eu tenho, se o meu ativo está sendo procurado. Então, o caso do Ângelo, por exemplo, todo mundo fala muito que é um jogador que foi vendido aqui na base, né? Por que nós vendemos o jogador? O Ângelo é uma promessa. Pode ser que daqui 2 anos ele seja o melhor lateral direito do Brasil, pode ser que não. Pode ser que ele nem atinja o profissional. E tem 16 anos. E eu tenho mais 3 atletas do mesmo nível, e eu até diria que eu tenho um que até é superior, que são de uma categoria antes que já subiu para suprir a deficiência do Ângelo quando ele estava na seleção e virou titular do Sub-17, que é o João Nery. Então a gente tinha peça de reposição e era um momento que a gente está com um problema financeiro, aparece o pai e o empresário queriam fazer um negócio, então valorizar o jogador ele depende muito do momento do clube. No momento, o São Paulo não tem ainda a estrutura devida para fazer um jogador valer o que vale o Vitor Reis, que estava no Palmeiras, pelo momento do Palmeiras. O Palmeiras tem disputado quase todo, estava no Mundial de Clubes. Tudo isso faz diferença no valor agregado do atleta. O São Paulo hoje consegue se colocar nesse novo mercado de base? Porque me parece que hoje os clubes contratam jogadores da base, né? Até agora não vou citar o exemplo, o nome, você até comentou assim, não vem aqui e pega. Existe isso, São Paulo está conseguindo se colocar de alguma forma para comprar jogadores que ainda vão desabrochar? Não, são coisas diferentes, né? O mercado, por exemplo, que o Palmeiras atua, ele não é um mercado de jogador que vai desabrochar. O Palmeiras, quando compra e investe muito nisso, faz um trabalho muito bem feito, até porque não tem a nossa estrutura, né? Eles têm que ter algum diferencial. A nossa estrutura nos traz os melhores, porque a família dos menores, quando vem aqui, ela dá preferência para nós. O Palmeiras, ele compra um jogador de meia confecção. Então, nesse mercado, a gente atua pouco. O jogador sub-20 a gente não compra. Compra um ou outro. Na última janela eu trouxe o Matheus Ferreira do Vasco, nós compramos. Veio por empréstimo com opção de compra, se ele vingar eu vou comprar. O Isaac,
veio por compra definitiva do Red Bull, um jogador já pronto, como a gente chama de semi-confecção. O nosso trabalho principal é nas categorias menores. O Matheus Alves, que a gente estava falando, está aqui desde do sub-14, né? Se não me engano. Os nossos atletas, o Igão, que vai para o profissional e está no sub-20 agora, primeiro ano de sub-20, está aqui desde os 9 anos de idade. O nosso trabalho é na formação verdadeira, é o que a gente sabe fazer. Então a gente vai atrás do... Nós temos o nosso scouting, eles vão buscar os atletas de menores e a gente traz e prepara os jogadores desse nível que a gente está falando aqui. Então esse trabalho de mercado, o São Paulo tem 2 atuações. Nós também estamos entrando na área da meia confecção, porém tudo não é mentira e não vou negar, a gente tem dificuldade financeira, não vou competir com o Flamengo e com o Palmeiras para contratar jogador, porque também eu perco um pouco disso aqui tudo. Eu tenho um investimento de 40 milhões por ano para trazer um jogador com 18, eu não preciso ter isso aqui. É o caso do Palmeiras e o caso do Flamengo, eles não têm essa estrutura, ele pode trazer um jogador. Eu tenho a estrutura para produzir o jogador desde novo, então eu não vou entrar no mercado para brigar, para gastar 7, 8 milhões para trazer um jogador ou 20, como foi o caso do Estevão, eles pagaram 20 milhões pelo jogador. Não é o nosso negócio. A hora que a gente se tiver um parceiro, como você falou agora há pouco, seja o Marinax, seja um fundo, se eu tiver dinheiro para trazer jogador, eu tenho uma relação de monitorados de jogadores de valor alto que a gente poderia comprar se tivesse caixa, traria para fazer negócio de comprar por 7 e vender por 100. Mas a gente ainda está operando na formação de trabalhar os meninos mais novos para que eles cheguem nos 18, 19 anos prontos com valor de mercado. Tem uma questão rapidinho do futebol profissional da base, sobre o Mike, lateral direito, porque ele apareceu muito bem nos jogos decisivos da Copinha. São Paulo hoje está com um problema no elenco de lateral, né? Tá só com o Cedric. Você vê o Mike pronto, tem a situação do Ângelo também, claro, mas hoje a base pode servir nessa posição ao profissional? No lateral direito, pode. O Mike tem condição plena, eu não sei como ele está. Ele estava com uma lesão que ele lesionou naquilo que o Gabriel acabou de me perguntar. E se vai e vem, às vezes acontece isso. O Mike veio jogar uma partida do Brasileiro, teve um estiramento no adutor. E acho que ele estava voltando a treinar ontem, eu acho. Ele está na transição do departamento médico para o profissional. Então, eu acho que o Mike está pronto para ajudar o profissional. Seja para disputar posição com o Cedric ou para atuar na falta do Cedric. E a base hoje tem pelo menos mais um lateral direito que já teve no profissional, que é de uma qualidade fora da curva, na minha opinião, que é o Igor Felisberto. Eu acho que ele está no primeiro ano de sub-20, é um menino que fez 18 anos agora. Eu acho que ele até o fim do ano, começo do ano, é um jogador que vai estar pronto para subir para o profissional também. Só para fechar, prometo, uma particular. A primeira oportunidade que eu tenho de conversar com você. Você é uma figura da política de São Paulo há muitos anos, já ocupou outros cargos e outras gestões e se afastou num dado momento da gestão Casares e voltou, acho que tem um ano mais ou menos, né? Eu voltei junto com a gestão Casares. Eu queria como secretário-geral. Como secretário e agora como diretor da base. Eu queria que você falasse hoje dentro da política do São Paulo, como você se encontra. Muitas vezes seu nome já foi falado em algumas crises. Como que você vê hoje esse seu momento no São Paulo? O meu momento no São Paulo sempre foi o mesmo. Eu sempre estou disponível para fazer o que eu posso fazer pelo São Paulo quando eu sou chamado. Aquele momento de crise que todo mundo fala ainda continuam falando às vezes, para mim é passado. Primeiro que eu não devo nada, eu sou um dos poucos, acho que eu talvez seja o único cara no São Paulo que tenha sido investigado pelo Ministério Público 7 anos e não encontrou nada. Eu fui absolvido em todas as instâncias, não tem nada. Aquilo foi um momento de maldade, de mau caratismo de algumas pessoas que não estão mais, foram expulsas, não fazem parte mais do São Paulo, que expuseram coisas na mídia, criaram narrativas. Isso aí já morreu, já acabou. O meu trabalho está aqui visto, né? Faz um ano que eu estou aqui. Eu cheguei aqui, nós fomos campeão da Copa do Brasil, fui campeão da Copa São Paulo, reformulei todo o departamento do Refis, que há anos não era mexido, trouxe o Tecfute aqui para dentro. Se você for perguntar para as pessoas que trabalham aqui, para os profissionais, para os atletas, eu acho que eles vão dar referência melhores. Aí o que se fala não me incomoda, o meu momento como política dentro do São Paulo, eu sempre fui o mesmo, sempre fui um cara muito claro, muito direto e muito franco. E quando você fala o que pensa e é muito franco, você acaba criando inimigo. E eu não me incomodo com isso. Não muda nada para mim. Vamos lá então, uma entrevista esclarecedora. Só dizer uma coisa, o pessoal de São Paulo aí.
Tem o Biasotto que tá aí, que é um monstro. O Altair, que é outro fenômeno. O Zete, que é outro fenômeno. O Barcelos, que é o treinador do Sub-20, que por sinal é um dos melhores do país.